Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela, estudante do 7º período de enfermagem e tive a ideia de fazer um quadro entrevistando residentes de enfermagem para a gente tirar nossas dúvidas sobre a residência. Então, se você é um estudante assim como eu, ou um recém-formado em enfermagem e deseja fazer uma residência, vem comigo que esse quadro tá demais. Todo sábado eu tô trazendo um vídeo novo com um residente novo para falar das diversas áreas de residência, diversos programas, tirar nossas dúvidas quanto a setores de atuação, rotina, métodos de estudo, então tá imperdível. Esse é o 4º vídeo da série, então se você ainda não assistiu os outros 3, vai na minha playlist que tá aqui no YouTube e assiste porque tá imperdível. Também não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais que eu tô deixando no arroba aqui embaixo na descrição. E é isso, muito obrigada por estar aqui novamente. Me segue lá, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa o like no vídeo para me ajudar e vamos lá! Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a enfermeira Daniela. Ela se formou pela UNB em 2022 e começou a residência em Oncologia pela CESDF em 2023. Dani, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente, tirar as dúvidas de muitas pessoas. A gente fica muito grato e eu também. Muito obrigada por confiar no meu trabalho e ter aceitado o convite. Oh, meu Deus, que gracinha. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço, de verdade. Me senti muito honrada pelo seu convite, principalmente para falar de uma área que nem todos os enfermeiros pensam que existe, sabe? Atuar mesmo, assim. Então, muito obrigada, de verdade. Eu vou começar com a pergunta mais requisitada no meu Instagram, que principalmente para quem está nos últimos semestres da faculdade faz muita diferença, né? Que é saber como é que você se preparou para os estudos da prova da residência e se você usou algum método de estudo específico, alguma plataforma. A gente queria saber um pouquinho mais como é que foi isso para você. O meu último ano de faculdade foi uma loucura, porque foi na época da pandemia, da Covid, então era conciliar todas as aulas que eram online com o meu internato, com o meu trabalho, que eu trabalhava também. Então foi muita coisa. Só que assim, eu ficava totalmente... Eu lembro que nessa época eu ficava totalmente triste, porque eu sentia que eu não tinha muito tempo, que eu achava que eu precisava de tempo para estudar, que tempo, na minha cabeça era isso, não tenho tempo, mas na verdade o tempo ele não conta muito. O que conta mais é a qualidade que você tem do seu estudo, sabe? Então, assim, eu tinha de 1 a 2 horas, na verdade, no meu dia, e entre os transportes que eu tinha de locomoção, né, para ir para o internato, para ir para as aulas e para ir pro meu trabalho. Então, eu conciliava dentro do metrô e do ônibus. Tem como, gente, pode ter certeza. É difícil, muito difícil. Mas eu já tenho uma concentração totalmente diferente quando eu tinha. E, assim, de noite, eu chegava às vezes cansada, mas depois de um tempo que você pega uma disciplina, sabe, você consegue desenvolver melhor. Mas, assim, na minha cabeça, pelo menos, eu posso estar errada, lógico, não existe um método 100%, porque cada cérebro é um. Então, assim, tem métodos que outros residentes falavam para mim, tenta aquele método de 7, 14, 30 dias, mas no meu tempo não dava, eu não tinha esse tempo, eu tinha muita matéria para rever, e é isso. A minha dica, na verdade, principalmente não só quem está nos últimos anos, no início deles, você fazer as matérias básicas com muito carinho mesmo. Por exemplo, o professor ele deu o slide, você estudar além do slide, porque você não está estudando para uma prova, você está estudando para cuidar de gente. Então, é isso que eu tinha na minha cabeça. Eu só tinha 1, 2 horas. Então, como eu levei muito mais a sério, assim, as minhas básicas, deu mais certo. Foi um diferencial, assim, pra mim. Isso me deixa muito feliz em saber, porque até agora eu acho que eu não entrevistei ninguém que tenha feito todo esse malabarismo de fazer faculdade. Internato não é fácil. Ter um trabalho e estudar para residência, então você vir aqui representar isso que é a parcela de muitas pessoas, a gente sabe. Ser universitário não é fácil, então eu acho que vai aquecer o coração de muita gente e dar uma diminuída na ansiedade em saber, poxa, ela fazia tudo isso, estudava em metrô, ônibus e conseguiu. Olha onde você tá. Então é isso, gente. Dedicação sempre vai ser a chave. Isso é uma máxima que não dá para negar. E eu fiquei realmente muito feliz em saber disso e queria só
ter mais ou menos uma noção em relação a cursinho, a preparatório, se você teve esse investimento ou se fez com materiais da faculdade mesmo, porque é também uma questão que meio que fica encabulando a mente de muita gente. Então, como é que foi isso para o seu pré-residência? Eu entendo completamente isso, porque na época que eu comecei a me dedicar mais para juntar, né, toda a dedicação minha para a residência, começou a surgir muitos cursinhos. Começou, como era ainda mais pandemia, começou a surgir cursinho disso, daquilo, e você filtrar para você também não perder seu precioso tempo e fazer tudo com qualidade é bem difícil mesmo. Eu piquei, na verdade, as plataformas. Então, assim, quando lançou a mentoria do zero da professora Fernanda Barbosa, eu fiz ela toda, mas eu revisava pelos livros do Rômulo Passos. Porque eu acho que eles fazem... O Rômulo Passos faz um compilado bom, mas a Fernanda Barbosa, ela te ensina do zero mesmo, para você relembrar matérias que eram as básicas das básicas. Tipo, começa a histologia, depois a anatomia. Aí, quando chega lá na parte clínica, você começa a desenvolver mais. Então, assim, quando eu fiz as minhas provas, que eu fiz... Acho que eu fiz 4 provas, foram 4 provas de residência que eu fiz, eu consegui, meu nome estava em todas, né? Assim, todas, meu nome estavam todos lá. Só que, assim, eu fui convocada para das 4, eu fui convidada para 2. Isso, fui convocada para 2. E para mim tava ótimo, porque eu não tinha nenhuma expectativa na minha cabeça que eu consegui. Aquele monte de coisa fazendo. E, assim, foi isso. Eu peguei a mentoria do zero da professora Fernanda, que ela deu até uma aprimorada, assim, que eu tô até interessada em fazer novamente, né? Vale muito a pena, de verdade. Foi um investimento muito bom. E os livros do Rômulo, eles foram muito bons para revisar, para mim. E também porque era prático, né? Era livrinho e eu precisava de ônibus, metrô, e era mais fácil pra eu carregar. Mulher, eu quero começar te dando os parabéns. Nossa, eu tô muito feliz. Eu sei que tem tempo que isso aconteceu, mas eu fiquei feliz com você falando. E eu vou te falar outra coisa. Acho que foi a terceira pessoa que veio aqui e falou da Fernanda Barbosa. E olha, eu vou sair dessa reunião e já vou estar assinando esse cursinho dela, que eu tô vendo que parece que é ouro. Nossa, parabéns mesmo pela aprovação nessas 2 residências. Eu ainda não sei quais foram, mas a gente vai conversar sobre isso já já, porque agora eu queria saber de você como é que foi escolher fazer a residência em oncologia, como que veio a afinidade por essa área, e se essa outra residência que você passou tinha sido em outra área ou era 2 de oncologia, como é que foi? Eu queria saber. Como eu cheguei na oncologia primeiro, né? A vida toda de graduanda, né? Porque a nossa vida, assim, a minha graduação. A graduação toda, eu tinha certeza absoluta, inclusive meus professores também, que eu iria para atenção primária, que não tem, que é meio diferente, bem diferente do hospitalar, né, na verdade. Então, assim, na graduação, outra dica que eu dou, gente, esse negócio de projetos, pesquisas, se vocês puderem, tiverem a oportunidade de fazer na área que vocês têm interesse, ajuda bastante lá na frente, né, para entendimento, pontuação, essas coisas que depois, se quiser, a gente fala também. Eu entrei na oncologia na graduação, no meu internato, no Hospital da Criança. Né? Eles pegaram alguns alunos e um dos campos era o Hospital da Criança. E o Hospital da Criança você pode fazer em diferentes linhas de cuidado, que eles chamam. Eles são bem, assim, sabe, específicos, eu acho isso muito, muito chique, na verdade. Aí tem a linha de cuidado de oncohematologia, linha de cuidado de clínica médica, eu acho. Enfim, tinha várias outras áreas. E, assim, meus colegas vão falar que não, mas ninguém queria ir para oncohemato, ninguém queria ir para oncologia, hematologia, porque a gente não tem esse contato na graduação, não tem, totalmente, a gente não pega, por exemplo, o estágio dentro da oncologia para saber como é que é um paciente onco. Então, assim, eu caí de paraquedas, eu caí realmente de paraquedas. E graças a Deus, porque lá dentro tinham ex-residentes que me instigaram a fazer a residência em oncologia. Então, assim, tem uma enfermeira maravilhosa, né, que eu chamo ela de Bel, a enfermeira Bel, inclusive, vou até mandar pra ela depois. Ela foi a que mais me instigou de todos, que mais me instigou a fazer residência. Falava que eu tinha perfil, falava que eu tinha que ir pra frente, que eu tinha jeito. E aí eu fiquei, poxa, eu já ia pra atenção primária, agora oncologia, vamos ver como é que vai ser. Aí na frente começou as provas, né? Tudo pipocado com um internato. Aí foi a prova da Fiocruz, essa que eu tinha certeza que eu ia passar. E realmente, eu passei em primeiro lugar nela. Eu quase gabaritei. Não sei como, mas minha gente, eu quase gabaritei a prova. Por isso que eu tô falando. Se vocês fizerem as coisas
pesquisa, projeto de extensão, liga acadêmica naquilo que você tem certeza que você vai dar muito certo. E pelo menos para mim, deu muito certo. Passei em primeiro na atenção básica, né, que eles chamam lá na Fiocruz aqui de Brasília. Aí depois veio a prova da secretaria. Não, veio o Enare. Veio o Enare. O Enare, eu já tinha certeza que eu ia tentar para oncologia. Na referência que é o FPR, lá do EBSER, o FPR, lá do Paraná mesmo. Fui chamada também para o FPR. E isso é muito bom, você poder escolher para onde você vai. E aí eu tentei SESDF, né? Que, poxa, SESDF, meus veteranos tudo entraram na SES, eu fiquei bem assim, Deus, por favor, SESDF. Só que eu não passei em primeira chamada. Meu nome, eram 4 vagas, meu nome estava em 5º. Eu fiquei desesperada, minha gente, desesperada. Eu fiquei triste, fiquei pensando, meu Deus, eu fiquei no quase. Mas aí depois eu pensei, eu mandei mensagem para a professora Fernanda Barbosa até, eu falei, olha, fiquei em 5º de 4. Ela, não, você não tem que ficar triste, tem que ficar feliz, porque é onde você chegou, diante de todos os seus percalços e tudo, e beleza. Aí eu fiz Sírio-Libanês. Sírio-Libanês eram 4 vagas também. Vocês estão vendo como oncologia é pouca vaga. 4 vagas também. Mas eu fiquei em 8º? Eu não lembro. Eu lembro que a minha colocação do Sírio não foi tão boa, mas meu nome tava lá também. E eu já fiquei, tipo, meu Deus, meu nome no Sírio-Libanês, que legal. E eu tentei a USP, que era a minha... que eu queria muito USP. Queria muito, muito mesmo a USP. A USP também eram 4 vagas, como sempre. Mas eu fiquei em 8º. E eles foram chamando até quase chegar em mim, mas eu não consegui. Mas o que eu fiquei feliz é que meu nome estava bem lá em cima, estava perto das colocações. E assim, todo o esforço que eu tive valeu muito a pena, gente, muito. Tinha dias que eu sei que a gente chora, a gente entra em desespero, a gente pensa que não vai dar certo, mas acaba dando certo, assim, no final, sério. Vale muito a pena. Você pode escolher, como vocês podem ficar, assim, no final como eu pude escolher entre a Fiocruz, a SESDF e o Enare, né, a UFPR lá. Da EBSER. Inclusive, eu tenho uma amiga que é residente lá, converso bastante com ela, quase fui a igual dela, enfim. E aí, no final, você acabou indo para oncologia da SESDF no próximo ano ou você foi de outra chamada? Como é que foi o processo para você entrar na residência que você está hoje em dia? Como eu não tinha passado na SESDF e eu não tenho muito financeiro não para ir para o Paraná, não tinha, né? Financeiro, minha família não pôde bancar e tudo, e eu trabalhava como estagiária, gente, o salário do estagiário não é tão assim. Enfim, eu tinha certeza, então, que era o universo me falando, volta para atenção primária, porque, né, porque eu já tinha passado. Então, eu fiquei na cabeça que eu ia fazer a matrícula. Aí, na semana da matrícula da Fiocruz, saiu a resultado da segunda chamada da Secretaria de Saúde. Eu falei, não, eu vou para a secretaria. Eu vou tentar oncologia, isso é um sinal divino, porque qual era a chance de se liberar, né, para mim? Então, eu resolvi ir. Ai, que bom. Eu fico muito feliz que tenha dado certo, que você tenha parado exatamente onde você quis. E eu fiquei curiosa um pouquinho para entender melhor, tá? Que você fez seu estágio no internato, na área de onco. E como foi esse primeiro contato, ainda mais oncopediatria? Porque falando assim, particularmente, eu acho que eu ficaria aterrorizada. É uma área que me assusta, assim, psicologicamente, sabe? Aí eu queria saber como que foi pra você esse primeiro contato e esse amor que se desenvolveu a partir daí. A oncopediátrica é totalmente diferente da adulto, na minha visão, lógico. Eu lido com oncoadulto, Secretaria de Saúde é oncoadulto, só se a gente quiser como estágio optativo a gente vai para oncopediátrica. Mas a oncopediátrica é uma pegada bem diferente. Por quê? Porque as crianças, elas têm um mundo próprio delas. Assim, isso é na minha visão, viu, gente? Elas têm um mundo próprio delas, elas veem... Como o hospital ele é muito humanizado, é brinquedoteca, é brinquedo, eles te ensinam a ter um manejo totalmente diferente com criança. Então, assim, uma das fotos que eu gostava de postar na época do meu internato, era literalmente uma bandeja com os procedimentos que eu ia fazer junto com um enfermeiro, né, que estava junto comigo, meu staff, e um balão no formato de cachorrinho, por exemplo, para a gente poder conversar, um boneco para a gente fazer aquele boneco terapêutico, né, mostrar o que eu ia fazer no ursinho e depois na criança. Então, assim, é aterrorizante não pela criança, não, eu não vejo dessa maneira, pelo menos não pela criança, mas pelos familiares. Mas isso é uma pegada e uma coisa que você desenvolve, acho que em todas as áreas, é você lidar com o familiar, porque é um ente querido da pessoa que está ali, né? É um amor da vida de alguém que está ali.
Então, é uma coisa que você desenvolve, né, aos poucos mesmo. Mas o aterrorizante é isso, era lidar com os familiares. As crianças eram muito tranquilas. Eu entendo, assim, porque até em áreas sem ser a oncologia, lidar com os familiares e os acompanhantes, enfim, é realmente uma coisa que a gente de primeira não pensa muito, né? A gente acha que não, o difícil é estar ali fazendo vários procedimentos, atendendo vários pacientes, mas não é a doença, não é a pessoa, é tudo que envolve ela. E isso é uma coisa que a enfermagem, gente, faz muito bem. E que eu vou até estar falando um pouquinho aqui, mas é que eu fico vendo muita desvalorização, né? Isso todo mundo sabe que tem. Só que, gente, a enfermagem é um tesourinho, assim. A gente sabe que, obviamente, não são todos os profissionais que vão ser uns amores, não vão estar nos melhores dias sempre, mas a enfermagem tem um trabalho tão, assim, essencial nesse sentido, e eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas, assim, no geral, desvalorizar toda a enfermagem porque médico faz isso e prescreve medicamento, mas, sabe, quem tá ali todo dia e dando esse apoio e conversando 24 horas, dando suporte mesmo para a família e para o paciente é a enfermagem. Então já fica aqui o meu #lacre. E já vou passar para a próxima pergunta, para também não tomar muito do seu tempo. Uma pergunta que é a que eu sempre fico mais curiosa para fazer é como que seria, por exemplo, um dia padrão, assim, na sua residência? O que que você mais faz em relação a procedimento de enfermagem? O que tem, assim, de administrativo, por exemplo, que você tem ali todo dia que está fazendo? Claro que não tem nada padrão, né? Todo dia tem pacientes diferentes, coisas diferentes, mas o que que tem de mais recorrente na sua residência? Para quem nunca ouviu falar de oncologia, saber o que que vocês fazem. A residência oncológica adulta da Secretaria de Saúde, ela te coloca em diversos cenários com pacientes oncológicos. Por exemplo, no meu R1 eu passei por 4 cenários. E cada setor, isso eu acredito em todas as áreas, cada setor tem as suas particularidades, especificidades que precisam administrativas. Então, assim, com relação à internação, o que eu percebi de igual, né, as internações que eu passei? Primeiro você checa medicamentos, psicotrópicos, vê se bate certinho com a última vez, com os registros. Por exemplo, você faz a troca de plantão, você junto com o último enfermeiro, vocês pontuam o que é de importante, que precisa ser melhor visualizado, assim, para o enfermeiro ficar de olho mesmo, e reforçar também com outros profissionais, porque, assim, como você disse, a saúde não é feita por um profissional só. Ela é interdisciplinar, multiprofissional. A oncologia, até agora, foi uma das áreas, principalmente porque a gente permeia também por outras áreas, tipo cuidados paliativos. Principalmente cuidados paliativos, quando a gente entra na oncopaliativa. A gente percebe que sem a equipe, não tem como você ajudar 1% daquele paciente. Você precisa um do outro, né? Então, assim, você fica de olho nessa parte, né? Tendo conversas multidisciplinares, você conversa com físio, farma, aí tudo bem. Depois você faz os procedimentos. Todo mundo quer fazer procedimento, então você faz procedimento na internação. Muito procedimento, aí vai depender da demanda. Então, cuidados com feridas, cuidados com catéter venoso central, cuidados com portocate, né, que é um catéter bem específico nosso. Mas o meu preferido mesmo é cuidar das feridas, gente. Feridas oncológicas, assim, é algo que eu não vi na graduação. Não vi. É algo totalmente diferente do que a gente aprende. Tipo, uma lesão de pressão grau 1, grau 2, grau... Tem também lesão de pressão, mas a ferida oncológica é complexa, ela desafia, só mental mesmo, assim. Eu gosto de lidar. Eu gosto de lidar com essa. Já a questão dos ambulatórios, que a gente passa por ambulatórios. Eu passei até o momento pelo ambulatório de quimioterapia, que é aquele famoso que o paciente está sentadinho, com um sorinho no braço, né? Que todo mundo conhece a imagem do paciente oncológico. E assim, o enfermeiro, dentro da sala de quimioterapia, ele é essencial. Ele é totalmente essencial. Antes de entrar na sala de quimioterapia, todo paciente tem que passar por uma consulta de enfermagem. Então, ele desafia também seu pensamento crítico e raciocínio clínico para ver que aquele paciente, se ele está apto ou não para fazer uma quimioterapia. Isso que você vai ter que saber o quê? Qual é o tipo de patologia que ele tem, qual é o tipo dos sinais clínicos que ele está apresentando, se está dando alguma toxicidade também. Isso tudo são cuidados de enfermagem, não é só você furar, administrar medicamento, né, como muitas pessoas pensam. E quimioterápico é bem complexo, porque a gente também não vê na graduação. É totalmente longe, assim, da graduação. Então, são diversos protocolos que você também
Não tem como você saber, assim, de qual, claro, mas tem muito padrão e você acaba pegando, né? O outro ambulatório também que eu fui, que foi a radioterapia. A radioterapia, ela tem meu coração, porque foi meu primeiro campo da residência. Ele me fez conhecer enfermeiros, assim, incríveis, incríveis mesmo. Ele tem muito meu coração esse lugar. É como o outro ambulatório, né, de quimioterapia. Passa por uma consulta com um enfermeiro, a gente vê se o paciente não tá tendo radiodermite, né, que é uma ferida específica da radioterapia, do tratamento de radioterapia. A gente acompanha todo o percalço do paciente, a gente conversa com o paciente, enfim. É muita coisa. O enfermeiro faz muita coisa em todo lugar, gente. Enfermagem é um campo que tem para todo. Tem. Sempre vai ter um enfermeiro. Se você for entrar em qualquer lugar, assim, você com paciente for entrar, vai ter um enfermeiro. Você tem a certeza que vai ter enfermeiro. Muita coisa para falar e para lembrar, né? Eu imagino que elencar seja muito difícil, é uma pergunta complexa, mas eu gostei muito de saber, e eu acho que vai dar uma noção assim para as pessoas, que a oncologia foge ali também daquele cubículo do hospitalar. Que a gente vai acabar vendo a oncologia no ambulatório, na clínica, e isso é muito interessante também para quem tem interesse mais no ambulatório e não no hospital ali, na internação. Então, eu gostei bastante de saber. Você acabou falando um pouquinho na resposta anterior, mas eu gostaria de saber se você pudesse falar dos setores que você passou e cenários que você acabou passando durante a residência. Você citou alguns, mas eu queria que você falasse todos que você passou. No R1, a gente passa principalmente pelo HRT, aqui em Taguatinga. Você passa pela internação, você passa pela radioterapia, você passa pelo ambulatório de químio. O outro cenário, que são 4, né, no R1. O quarto cenário é o Hospital de Apoio de Brasília. É especializado em cuidados paliativos. Então, o Hospital de Apoio é outra pegada, gente. E é muito bom, porque você tem contato com residentes da atenção do adulto e idoso, da cardio também já conheci, residente da cardio, e os próprios residentes de cuidados paliativos. Então, você tem a possibilidade de falar com diversos tipos de especialidades que vão acrescentar bastante na sua formação, né? Como eu falei, no ambulatório de quimioterapia, a gente faz a administração da quimio propriamente dita, né? A gente faz a avaliação do paciente na consulta de enfermagem mesmo, se ele está tendo alguma toxicidade, manejo. Desafia mesmo o pensamento crítico da gente, porque tem que ser na hora. Não tem mais isso da graduação da gente pensar, parar, pesquisar, não. É na hora ali, você tem que saber. O bom é que você está sempre com o seu staff. O bom preceptor, o staff tá lá, graças a Deus. Mas, assim, com o tempo você desenvolve muito bem. Você consegue desenvolver bem, assim, sozinho até. Radioterapia é a mesma coisa, que é ambulatorial. Você faz diferentes manejos com as toxicidades de radioterapia, né? Você conversa com o paciente tanto em nível social, psicológico. Antes, na graduação, eu ouvia muito falar em biopsicossocial. Na oncologia, a gente fala biopsico socioespiritual, porque a espiritualidade também do paciente ela tem que estar inserida no cuidado, ela não pode estar, assim, separada. Você nunca pode tirar a esperança de alguém em absolutamente nada. Aí na internação, eu lido mais com o paciente, com a clínica em si. Quando, por algum motivo, ele descompensa, ou assim, de alguma maneira a gente possa auxiliar, ele precisa fazer exames também, ele está ali internado ali conosco. É como se fosse uma clínica médica voltada para oncologia, porque além de todos os percalços de clínica médica, ele tem o onco, né? O câncer, assim, inserido. Então, assim, é muita coisa. Muita coisa. Internação é bastante coisa mesmo. E, como eu falei, os cuidados paliativos, né? Que é o hospital de apoio. O hospital de apoio, eu gostei bastante dele. Foi o lugar mais interdisciplinar que a secretaria, que eu já pisei da secretaria, porque eu conversava direto com físio, conversava direto com médico, conversava direto com Nutri, que até hoje eu converso com eles, principalmente no Instagram, eu converso bastante com eles, não perdi a amizade deles, sabe? Eu aprendi muito, gente, muito lá. Eu tinha percepções sempre da cura e não do manejo da dor do paciente, do social, do espiritual. Eu não tinha muito essa visão. Aí, quando eu entrei no hospital de apoio, mudou totalmente assim minha cabeça, sabe? Eu fico muito feliz, assim, de ver que tem essa visão
que o hospital de apoio proporciona, porque para oncologia, pelo menos na minha visão, assim, é muito importante ver o paciente, além de procurar e de qualquer jeito querer a cura, às vezes é entender que aquele final de vida ou então enfrentando uma doença que não tem cura, a gente tem que focar ali na qualidade de vida, em manejar a dor, igual você falou. Então, nossa, eu tô achando muito interessante. Dá pra ver que é uma residência muito enriquecedora, muito rica de experiências e oportunidades. Então, eu gostei bastante. Nesse sentido, dos trabalhos, né, realizados na residência que você tá falando pra gente, eu deixei uma caixinha de perguntas no meu story, que aí os seguidores poderiam mandar as dúvidas que eles tinham para você responder. E a Estuda Tami perguntou: como faz para cuidar do psicológico? E uma dúvida minha, que seria se você sentiu assim um baque quando começou na residência, principalmente porque a oncologia geralmente não é muito abordada na faculdade, né? Como você falou até, a gente acaba focando mais no biológico ali da doença e não nesse manejo com os pacientes. Então, como é que foi para você aprender a lidar com esses pacientes e os acompanhantes, as situações tristes e como você tem cuidado do seu psicológico? Primeiro eu queria mandar um beijo pra Tami, porque ela me erra igual. Ela me erra igual. E assim, eu entendi a pergunta dela, porque, gente, quando eu entrei na residência, uma R-Rua minha falou pra mim que o maior apoio que eu ia ter era dos próprios residentes, principalmente nesse quesito. Então, assim, Tami, estamos juntas nessa, a gente se apoia sempre, sempre nós três, nós somos três lá. Eu, Tamires e Elisa, né? Nós sempre nos apoiamos quando alguma coisa... Gente, porque a gente é humano, não tem segredo de você não se envolver em alguma história, não tem segredo de você não se envolver num conflito familiar, de você ver seu paciente sofrendo, que você, por exemplo, numa internação, principalmente, você tá ali acompanhando ele dia a dia, porque são 60 horas, gente. Então, são 12 horas de você lá o tempo todo com aquele pessoal. Os profissionais da Secretaria de Saúde, eles trocam, eles fazem os horários deles de plantão deles, eles estão ali um dia, no outro não estão, a gente tá lá todo dia. Então, não tem como você não se sentir inserido ali naquele contexto, sabe? Mas é um trabalho necessário. Você não pode se envolver acima do... Eu falo que é patológico, né? Você não pode envolver de forma patológica nas coisas, porque tudo em excesso faz mal. Tiveram diversas histórias, diversos baques, assim, que eu tive. Inclusive, eu tenho uma parede só de desenhos, assim, que os meus pacientes me deram já, e às vezes eu olho e bate aquele coraçãozinho, assim. Mas, assim, eu tento pensar, sinceramente, que em algum momento da história deles, eu trouxe algum alívio, eu trouxe algum conforto. Eu estive lá, né? Eu estive lá de alguma maneira do lado do paciente, assim. Principalmente quando eram crianças, né? Que você perguntou, que eu acho que era meio difícil. Realmente é difícil, gente, não é fácil. Mas eu acredito que toda doença ameaçadora da vida, né, que a gente fala, é um desafio. Essa palavra. Totalmente desafiador, mas que você, de alguma forma, depois que você sai do seu trabalho, do hospital, você tenha algo seu para você se cercar e lembrar, calma, eu sou humano, tô aqui continuando, sabe? Então é isso, você ter algo seu, né, um momento seu também, por mais difícil que seja nas horas, você precisa, porque você é humano, tem que lembrar disso, você não é um robô. E eu queria saber, no início, como foi para você desenvolver essa visão e perspectiva que você tem hoje? Porque eu achei muito incrível as suas palavras e é uma maturidade que eu não tenho. Sendo interna, eu realmente ainda não consigo ter essa percepção e, claro, necessidade de me afastar, assim, dos meus pacientes. É um problema que eu enfrento demais. E eu gostaria de saber, meio que não sei se você vai saber responder isso, mas como foi para desenvolver esse pensamento, assim? Foi observando seus colegas que estavam ali há mais tempo, pegando conselho de alguém, ou foi com a prática você acabou criando isso? Gabi do céu, que pergunta difícil! Mulher, foi aos poucos. E eu acredito que a cada dia que eu piso lá no hospital, eu adquiro mais. É inteligência emocional pura, gente. Porque no momento desesperador daquela pessoa, eu não me sinto bem
ficar desesperada junto. Eu tô ali para trazer calma, sabe? O paciente, ele confia em você, você tá lá como referência. Porque acontece de mesmo você, assim, não sendo o servidor público em si, assim, que fica lá todo, o tempo todo, você acaba virando referência da ala. Você acaba virando referência da ala. Porque você tá lá todos os dias. Então, assim, passa plantão, troca plantão, e o familiar fica vendo, trocando plantão, mas ele vê você lá sempre, e ele fala, não, essa pessoa conhece, fulana sabe como é, então você, claro que vem aquela carga, né, que você fica, não, eu preciso ficar assim, é realmente uma autocobrança, é uma mistura de autocobrança, só que aquilo, gente, não deixa de ficar patológico, é uma mistura de autocobrança com inteligência emocional, que, assim, eu não sei qual o segredo para ter. Se alguém souber, por favor, me manda. Me manda, que tem momentos que eu sou, como eu falei pra vocês, eu sou humana, eu desabo. Chego em casa, eu desabo de chorar, assim, pros meus familiares mesmo. Mas é algo que você vai adquirindo com o tempo. Não adianta ficar procurando curso, assim, talvez ajude um pouquinho pra você ler, ter uma percepção de umas ideias, né? Mas é na prática, é você ali. Você não tem jeito, gente, é ali. Eu imaginei que fosse uma pergunta difícil mesmo, mas você foi ótima respondendo. Você fala muito bem, eu tô adorando essa conversa. Falando, né, dessa rotina de estar ali no setor todos os dias e ver os profissionais trocando plantão, mas você tá ali. Eu queria saber como tem sido para você conciliar e lidar com essa carga horária da residência, que são 60 horas, né? E 60 horas é muita coisa. Então, como é que foi para você sair da faculdade e já lidar com essa carga horária extensa? Então, para mim, que já fazia muitas coisas, não mudou muito. Não mudou muito. Mas o maior desafio, na verdade, das 60 horas não são as 60 horas em si. Isso é uma coisa que eu defendo. Na verdade, é você saber lidar com diferentes profissionais. Como tu disse, os profissionais vão mudando e tudo, mas você tá sempre lá nas 60 horas. Mas, ou seja, segunda-feira é um profissional, terça-feira é outro, na quarta pode não ser o da segunda-feira, pode ser outro também, que aí vai misturando os plantões dos enfermeiros, e cada enfermeiro tem um manejo, tem uma forma certa de fazer as coisas, e você vai se adaptando com diferentes formas de trabalho, diferentes formas, assim, de lidar com as pessoas também, e é bom, porque você desenvolve isso, porque cada ser humano, assim, foi criado, a graduação foi diferente, mas todos, teoricamente, não, mas estão ali pelo paciente, né? Então, o desafio mais das 60 horas não é nem fazer as 60 horas, é você lidar com diferentes tipos de pessoas. Com diferentes tipos de formações, porque às vezes você também... Eu tô lá sozinha como residente da onco, mas vem um residente de outra área, vai falar comigo a percepção dele. Aí você tenta pegar o máximo para acrescentar aquilo, você distancia o que você acha que não vai ser bom pro seu paciente. É mais nesse sentido mesmo. Mas as 60 horas em si é pesado, tá? Vamos pensar assim, se isolando assim do tempo. Ela é exigente, cada residência ela tem uma maneira sua de separar as horas, né? Porque 12 horas são para a parte específica, né? Que é conteudista, que você tem que estudar, que eles dão umas aulas específicas para aqueles assuntos, e o resto é prática. A maioria, né? A grande parte é prática. Então, assim, a prática é o que cansa, fisicamente cansa. Na verdade é essa, fisicamente cansa. Mas o desafio para mim tem sido os diferentes profissionais, assim, que eu digo que eu consigo lidar com qualquer pessoa. Sério, eu consigo lidar com qualquer pessoa. A SES é boa por causa disso, você conhece todo tipo de gente. Eu imagino, até porque se a gente for parar para pensar, na mesma medida que é um desafio, é um desenvolver de uma habilidade muito importante. Porque para o mercado de trabalho, contratar você, por exemplo, que já passou por 2 anos intensos, tendo que lidar e fazer malabarismo ali, dar um jogo de cintura para conviver e trabalhar bem e conseguir fazer o melhor pelo seu paciente com tantos profissionais diferentes, essa rotação que tem é incrível. Assim, é muito difícil, mas também é muito valorizado. E a residência te colocando nessa situação, tirando da zona de conforto, querendo ou não, também já te dá esse pontapé para você ir crescendo cada vez mais, né, como profissional. Eu enxergo muito assim, dá para ver a sua habilidade de comunicação, que é maravilhosíssima. E aí,
Agora, essa próxima pergunta, se você não quiser responder, não tem problema. Mas muita gente fica curiosa, assim, se a sua residência, ela oferece algum tipo de bolsa ou auxílio, e se você puder falar os valores pra gente ter uma noção também, ia ser ótimo. Olha, eu vou dizer o que já falaram. Se pudesse aumentar, a gente ia ficar muito feliz. Eu ia ficar muito feliz. Porque, assim, quando eu, por exemplo, saí de estagiário pra ganhar um valor daquele, quando eu vi aquele valor na minha conta, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Minha Nossa Senhora. Então, a Secretaria de Saúde, ela dá o auxílio moradia, né? Tem algumas, pelo que eu estava conversando com outros residentes no país, tem algumas outras residências que tem também esse auxílio moradia. Ele acrescenta, não sei se gente, o valor certo eu não vou saber, mas ele acrescenta mais de R$ 1.000 na bolsa. Então, quando cai na bolsa sua, o bruto é pelo menos uns 5 mil. Pelo menos uns 5 mil. Eu falo de dinheiros, né? Pelo menos 5 mil. Mas quando tira pro INSS, né? Que, vamos lá, a gente precisa aposentar, tá bom? Vamos lá, galera, vamos aposentar. Fica uns 4.700, por aí. E que é um valor muito bom. É um valor muito bom, mas claro, pelo tanto de atribuição, 60 horas, a gente tem, se pudesse aumentar, isso é muito bom. Eu tô muito bom, mas é isso. Aqui nesse canal a gente tá fazendo uma petição pelo aumento da Bolsa Residente. É isso, já vamos subir hashtag em todas as redes sociais. Vamos protestar, gente, pelo esse aumento que os residentes estão precisando. E Dani, agora eu queria perguntar uma coisa que sempre muita gente manda dúvida pra mim, que é sobre a prova de títulos. A gente viu que você arrasou nas provas de residência e eu gostaria muito de saber como é que foi para você, assim, a importância do seu currículo nessas aprovações. Se fez diferença, se não fez tanto, se foi mais pela nota da prova. Durante a faculdade, o que que você fez para o seu currículo? Ou se não fez nada, só arrasou mesmo na prova e é isso. Não, meu Deus, o meu sonho é só arrasar na prova. Mas, assim, gente, leiam o edital. Leiam. Assim, eu peguei um edital de residência na primeira vez na minha vida, foi no meu sexto período. A gente tem 12, né, períodos lá na minha faculdade. Eu peguei na metade da minha graduação. Eu peguei pra ler o que eles queriam, assim. Eu nem tinha tanta certeza que ia fazer residência. Aí eu peguei, fui olhar o que eles exigiam. Aí eu pensei, meu Deus, eles exigem isso tudo para dar um ponto a mais. Nossa, vou começar a correr atrás já agora, né? Foi muito diferencial para minha nota. A minha nota 100, ou a prova de títulos na secretaria, tava lá embaixo. Quando colocaram o ponto dos títulos, né? Eu fui para quinto lugar das 4 vagas, gente. Então fez muita diferença. Para mim, realmente fez muita diferença mesmo. Eu acho que eu quase fechei. Sério, eu acho que eu quase fechei o que eles requisitavam lá. Então, assim, curso de sei lá quantas horas, eu via fazendo, meu Deus, residência, fazia. Curso de não sei o que, aí eu pensava, será que entra isso no edital? Fazia. Extensão, fazia. Liga acadêmica, fazia. Eu peguei também muita coisa que eu via que era bom, né, na graduação, mas já tinha meio que passado o tempo de eu fazer, sabe? Tipo, eu tô há muito tempo fazendo um projeto de pesquisa que eu podia estar me dedicando a outros, né, a novas experiências, assim. Aí eu já mudava. Aí ia adquirindo ponto, pesquisa, gente, artigo publicado. Quando vocês veem um orientador maravilhoso, um professor incrível, falando, vamos submeter você, vai. Porque outra coisa, não é só prova, é claro que é para prova de títulos, né? Mas vou um pouco além agora. Você apresentar um trabalho num congresso te desenvolve fala, desenvolve comunicação, aquele nervoso que você tem para um TCC, para uma apresentação, um trabalho na faculdade, some. Você fica tão acostumado a ser avaliado falando, que você simplesmente flui. Então, assim, boas experiências, sabe? Então, assim, se você já tem ideia de qual residência vai fazer, a minha dica é essa: você pega o edital, e vê se eles exigem. Porque, por exemplo, da USP, eles não contam prova de título, não. É só você arrasando na prova. Como você falou, você arrasando na prova. Aí vai depender do edital mesmo, sabe? Você olha o edital que você quer, foca naquilo e ó, vai.
Ótima dica, porque, gente, não foge disso. A gente tem que saber as provas, tem que estar lendo o edital e realmente focar naquilo e saber o que que vai dar mais ponto, o que vale mais a pena você focar se você já tá no final da graduação. Então, tá pesando tudo isso faz a diferença, igual a Dani falou muitíssimo bem, e a gente já tá se encaminhando pro final. E eu gostaria de agradecer, Dani, de novo, pela sua disponibilidade de estar aqui, suas falas que foram lindas. Muito obrigado mesmo por ter aceitado participar. E, gente, ela também tem um Insta de enfermagem, que é uma gracinha. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo na descrição. Vão seguir elas. É enfermeira da oncologia. Vai lá, segue ela, já aproveita e me segue também, tá tudo aqui na descrição. E pra gente fechar essa entrevista com chave de ouro, eu gostaria de te pedir para dar um conselho para aquelas pessoas que querem fazer a residência em oncologia. O primeiro conselho que eu digo é você tá indo no caminho certo. Se você já sente que você quer fazer oncologia, faça. Porque eu acredito que a oncologia chama as pessoas, sabe? Então ela exige você ser humano, você ter carisma, empatia pela pessoa, te dá uma percepção de mundo que você na graduação, por mais que tenha aquele monte de ano de graduação, a residência vai te dar mais. Uma brincadeira que me falava que você não tá doido. Porque a oncologia não é colocado como opção pra gente, muitas vezes na graduação. Então, assim, procure pessoas que já fizeram residência, que trabalham na área. Eu ia muito atrás de gente, de residentes no Instagram, principalmente, que o Instagram é uma ferramenta que tem que ser utilizada para esse tipo de coisa, gente. Eu procurava muito residente da USP, procurava residente da secretaria, procurava residente de onco. Eu enchia o saco da DM deles mesmo, para querer saber como é que era, para ter certeza. E é isso, gente, se dediquem. A graduação, ela dá uma base maravilhosa para residência, tá? É isso, vale a pena. Estudem bastante. Eu sei que é difícil, sei que tá complicado, mas vale muito a pena. Só consigo dizer isso, porque valeu a pena. Poder escolher entre qual residência entrar é a melhor sensação que você tem. Porque você sente que você tá escolhendo qual é o seu caminho. Olha que responsabilidade maravilhosa e difícil, mas é isso, gente. A vida adulta é essa. É isso. Muito obrigada, de verdade, por ter me chamado. Eu sou muito fã sua, muito. Te sigo há muito tempo, muito tempo. E é uma honra estar aqui, de verdade. Muito obrigada. Deus, muito obrigada. Eu que te agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu adorei conversar com você. E olha, gente, o privilégio de ter uma residente de oncologia falando para vocês que ela teve o trabalho de procurar o Instagram todinho atrás das pessoas. Vocês estão tendo aí no vídeo ela falando tudo muito bonitinho, então já deixa o like, já vai seguir ela. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Próximo sábado já vem outro vídeo, então não percam. E é isso. Tchau, tchau!